Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, versículo 23 até o 33. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, a multidão se maravilhava. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Bem, assentados. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. São Credo Apostólico. Eu tenho certeza que nós poderíamos recitar juntos aqui, haja visto que fazemos isso todos os domingos pela manhã. Esse credo, o credo apostólico, nós temos grandes afirmações, verdades, que são inegociáveis da fé cristã. Uma delas é que nós cremos que Jesus ressuscitou, é que nós cremos na ressurreição do corpo, é que nós cremos na vida eterna. Isso é tão sério, é tão nevrálgico, é tão singular para a nossa fé, que o apóstolo Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Nós continuamos nos nossos pecados. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas graças a Deus, Cristo ressuscitou. É em torno da ressurreição que está o debate, a pergunta, o questionamento dos saduceus nesse texto que nós lemos.
Só para lembrarmos, situarmos aqui no contexto vivencial, Jesus está na última semana da sua vida, do seu ministério, possivelmente a terça-feira, um dia agitado, um dia cheio de perguntas. Ele já tinha sido questionado nesse mesmo dia: com que autoridade fazes essas coisas? Depois foram os fariseus que se juntam ali numa associação inusitada com os herodianos para perguntar a respeito do tributo. E agora, sendo os fariseus derrotados, ainda que ficassem admirados com a doutrina de Jesus, com as palavras de Jesus, chegam os saduceus, que por vezes, ainda que fosse difícil a associação, eles eram opostos, apareceram juntos com os fariseus em outras ocasiões para provocar Jesus, para tentar Jesus, para tentar fazer com que ele caísse em alguma palavra. Mas agora não estão com os fariseus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam nos profetas, os fariseus acreditavam nos anjos, os saduceus não. Os saduceus não acreditavam na vida após a morte, os saduceus não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E vendo a derrota dos seus opositores, os fariseus, agora eles se aproximam para tentar Jesus mais uma vez, para provocar Jesus mais uma vez. Quem eram esses saduceus? Já dissemos aquilo que eles criam e não criam. Eles eram, segundo alguns, a origem deles é um pouco duvidosa, mas segundo alguns estudiosos, eles eram descendentes de Zadok. Quem era esse Zadok? Zadok era o sumo sacerdote na época de Davi e Salomão. Alguns pensam que era um outro Zadok, que era um discípulo de um Antígonas, que viveu 280 anos antes de Jesus. Mas o fato é que eles eram minoria, eram poucos, só que eles eram poderosos, porque eles eram da elite, eles eram da classe sacerdotal, eles eram membros do Sinédrio. E se a gente vê tantas e tantas vezes os fariseus provocando Jesus, opondo-se a Jesus, quem de fato levou Jesus à morte foi mais os saduceus do que os fariseus, porque foi diante ali do Sinédrio, ainda que houvesse fariseus também, mas era presidido por um sacerdote, que ele foi condenado e entregado ao poder de Roma. Os saduceus não criam em todas as escrituras, eles criam apenas no Pentateuco, e achavam que no Pentateuco não tinha uma mensagem sobre vida eterna, sobre ressurreição, e certamente apanharam muitas vezes os fariseus com esta questão, com essa mesma história. Ela era verídica? Era uma história inventada, sai de ilustração? A gente não sabe, e também não é importante, mas era uma história possível. E na verdade não precisava de 7 irmãos. 2 irmãos eram suficientes para causar a confusão na vida por vir, como eles imaginavam. Havia algumas incoerências nos saduceus. Por exemplo, eles diziam que não acreditavam em anjos, mas o Pentateuco fala de anjos. A gente vê anjos visitando os patriarcas, a gente vê Jacó lutando com o anjo, mas eles não queriam, na verdade, crer em nada que fosse espiritual, nada que não fosse palpável. E aí talvez você esteja perguntando: mas pastor, você acabou de dizer
que esses eram a aristocracia, eram os maiorais de Israel, e a maioria deles eram sacerdotes. Sim, sacerdotes. Como é triste quando a liderança do povo, quando aqueles que são os líderes, os maiores, os que deveriam ser exemplo, são os menos crentes, são os mais hereges, são os mais apóstatas, são os menos espirituais. E é isso que acontecia. A liderança religiosa, imposta dos saduceus, agora fariseus também, que deviam acolher Jesus, deveriam ser os primeiros a recebê-lo, a acolhê-lo como Messias, eram os que mais o perseguiam. Só para lembrar o nascimento de Jesus, quando os magos vieram do Oriente e fazem aquela declaração para Herodes: nós devemos ver o recém-nascido, o rei dos judeus, o Messias. Irmãos, Herodes se alarmou, toda a Judéia se alarmou com ele. Herodes chama os escribas, o pessoal da palavra, e pergunta para onde que o Cristo deve nascer. Eles sabiam a lei, eles sabiam a palavra, eles sabiam a Bíblia. Eles dizem: Belém, está escrito. Mas eles nem se moveram, eles nem se alarmaram, eles nem: não, eu vou com vocês, se vocês estão dizendo que ele vai nascer, vocês chamam que é em Belém, eu vou lá, vou acompanhar. Gente completamente diferente, ou oposta ao Messias. Eles se aproximam naquele mesmo dia, dizendo, os saduceus, que não havia ressurreição, chegam de maneira polida, à semelhança dos fariseus, dizendo: mestre, sabemos tu és mestre da parte de Deus, no texto anterior. Esse mestre, chamam Jesus de mestre, mas eles não tinham uma pergunta, irmãos, sincera. A pergunta deles girava em torno de quê? Da ressurreição. Mas nós já sabemos, e Jesus também sabia, que eles não acreditavam na ressurreição. Eles estavam fazendo uma pergunta, não era para ter um esclarecimento, não era para ter um aprendizado. Eles estavam fazendo uma pergunta simplesmente para mostrar conhecimento, talvez para ridicularizar Jesus, talvez para mostrar o quão absurda era a doutrina da ressurreição que os fariseus e Cristo cria. Mestre, propõe-nos uma história, começando a falar sobre a lei, citando logo no início Moisés. Mestre, Moisés nunca, o nosso maior profeta, a nossa referência, aquele que nós apoiamos ali todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente crê, ele manda na lei que se um marido morrer sem deixar filhos, um irmão assuma, case com a mulher do falecido para suscitar descendência. Olha, Jesus, foi Moisés que falou. Os fariseus fizeram algo semelhante, com a mulher apanhada no flagrante adultério. Moisés manda na lei, e aí já chama ali uma palavra de autoridade. Que lei era essa? Está lá em Deuteronômios, capítulo de número 25. Embora essa lei já fosse aplicada pelos patriarcas antes disso, era a lei do levirato. Se o irmão orar com o seu irmão e a mulher dele falecer, que um estranho não a tome, que o irmão a tome como mulher e suscite descendência ao morto. Era a lei do levirato, que vem da palavra latina levir, que significa, sabe o quê? O irmão do marido, ou seja, o cunhado, o irmão do marido. Essa lei, irmãos,
tinha o cunho de proteger a herança. Você sabe que a herança de Israel foi dividida por tribos e por famílias. Então, se alguém morresse sem filhos, o que seria da sua herança? O que seria da sua parte? Então, é uma lei muito mais para proteger a terra, para proteger a herança, para que ela não fosse dada a estranhos. E ela era cumprida. A gente tem o caso de Ruth, talvez um caso mais emblemático e mais triste lá do Novo e do Antigo Testamento, seja o caso de Tamar. Tamar, ela casou, foi esposada por filho de Judá. E morreu sem deixar filhos. Aí o pai, Judá, falou para o irmão mais novo, que estava ali na ordem, para casar com a Tamar e sustentar descendência. O nome dele era Onã, e ele casou-se com Tamar. Só que ele sabia que o filho que ele tivesse, o primeiro filho que ele tivesse, não seria tido como filho dele, mas como filho do irmão falecido, para herdar a terra. Ele, toda vez que a possuía, o texto deixava o sêmen cair na terra. Quer dizer, para não engravidar. Isso foi mal aos olhos de Deus e ele também morreu. É uma história do Antigo Testamento que mostra pelo menos dois irmãos que morrem. E Judá ficou com medo de dar o filho mais novo. Falou, não, olha, é menino ainda, para que não morra ainda, vai para a casa dos seus pais, até que ele cresça, ele fique mais formado, e aí você vai ser dado uma esposa para ele. Aí tem a história depois de Tamar, que você conhece, que ela percebeu que estava sendo enganada, que o rapaz já tinha virado um homem, e que ela não era dada a ele como esposo, e ela se põe no caminho como prostituta e tem relação com o próprio sogro. Mas isso é uma outra história. A lei do levirato era essa. Aí eles propõem um caso para Jesus. Senhor, a lei manda isso. E havia entre nós 7 irmãos. E o primeiro casou com a mulher, morreu. O segundo, cumprindo a lei do levirato, casou-se com ela, morreu. O terceiro, cumprindo a lei, casou-se com ela e morreu. E assim foi até o 7. Ora, Senhor, na ressurreição, e a gente pode imaginar assim, na ressurreição que o Senhor acredita, na vida após a morte que o Senhor acredita, que o Senhor prega, de quem ela vai ser mulher? Ao ter dito, o filho morreu também a mulher. Estudou aqui na lição hoje, não joga a sua vida fora, falou sobre glorifique a Deus também na morte. A morte vai chegar para todo mundo. Morreu 7. Depois morreu também a mulher. Depois que ela enterrou todo mundo, morreu também. Ora, a gente pode abrir um parênteses aqui, a gente não sabe se a história é verdadeira ou não, para falar sobre a fragilidade da vida, assim, dos nossos propósitos. Se essa história é verídica, você imagina essa família. Era uma família que tinha 7 homens. 7 homens. Filhos ao redor da mesa. Bênção de Deus. Qualquer um que olhasse para essa família iria dizer, é um futuro promissor. Mas todos morreram. Não houve um filho, não haveria netos, não haveria descendência, não teria nada. Uma família de 7 extintos. E aí a gente lembra lá do Salmo 125, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o seu edifica. Não importa que pareça que está tudo bem, nós somos frágeis.
precisamos lembrar todos os dias, se vivemos, nos movemos, existimos, é porque o Senhor nos sustenta. Eles colocaram para Jesus uma questão impossível aos olhos deles serem solucionadas. Foram lá para ridicularizar Jesus. Não sabem eles, mal sabiam eles, que estavam diante do mestre dos mestres, do Deus que é todo sabedoria, e receberiam uma grande repreensão. De quem há será a mulher? Todos a despojaram legalmente diante da lei. Como vai ser? Vai ser o primeiro? Vai ser o que ficou mais tempo com ela? Ou vai ser o de quem ela mais gostou? De quem ela vai ser a mulher lá? Haja vista que todos os 7 já possuíram. Se tivesse tido um filho, ia dizer, não, de quem ela teve um filho? Mas não, ninguém teve filho com ela. No caso não é possível. Aí Jesus diz que o problema deles, que a situação deles, o erro deles, é que eles não conheciam 2 coisas. Apenas 2 coisas. Se eles soubessem, faria toda a diferença na vida deles. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E aí, irmãos, a nível de aplicação, nós vamos precisar sair daqui nessa noite com uma resposta do nosso coração. E nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos o poder de Deus. Vou falar com ele do poder de Deus. Por isso eu comecei com o credo apostólico. Talvez, se você olhar para a ressurreição em termos humanos, só assim, olha, é impossível. A gente sabe que a pessoa morre, é sepultada, e o corpo vai se decompor, vai virar pó, vai ser misturado ali à terra. Como vai ressuscitar? É humanamente impossível, isso não tem como acontecer. Mas quem pensa assim é porque não conhece o poder de Deus, que Deus é o Deus dos impossíveis. O credo começa: creio em Deus Pai todo poderoso. Nós cremos que Ele é todo poderoso, e porque Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Não há impossíveis para Ele, não há nada que seja difícil para Ele. E aí afirmamos, e alguns, os saduceus, certamente criam isso, porque criam no Pentateuco, segundo eles, e nem o Pentateuco eles acreditavam na íntegra, como nós dissemos aqui em relação aos anjos. Nós temos o credo: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Se Deus haja luz, e as coisas foram acontecendo. Deus criou, no termo em hebraico, ex nihilo, do nada Deus criou todas as coisas, toda essa complexidade que nós conhecemos, do macro-universo, do micro-universo, do nosso corpo. Tudo isso Deus criou. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele que criou esse universo do nada. E aí fica mais fácil a gente pensar: não pode ressuscitar o ser humano, não pode ressuscitar e trazer do pó. Sim, Ele pode, porque não há nada impossível para Ele. Mas só crê nisso, só acredita, só aceita
quem conhece, e esse conhecimento só é possível pela fé, não é coisa natural. O apóstolo Paulo diz: olha, o homem natural não entende, não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Só quem crê, só quem conhece o poder de Deus pode crer na ressurreição. E aí Jesus responde para aqueles saduceus: vocês são líderes, vocês são sacerdotes, vocês são as pessoas abastadas, porque eles eram o pessoal da situação. Politicamente eles eram colaboracionistas, eles estavam ao lado de Herodes, eles estavam ao lado dos romanos, porque eles queriam manter o seu status quo. Enquanto eles tivessem ali o seu status quo, eles não queriam outra coisa. Estava muito bem a situação de dominação. Vocês são tudo isso, mas vocês não conhecem o poder de Deus. Nós conhecemos o poder de Deus. Nós conhecemos o poder de Deus que criou todas as coisas. Conhecemos o poder de Deus que não há impossíveis para Ele, que é o Criador e também é o sustentador da vida. Nós cremos no Espírito Santo. Logo no início do credo, é pela ação do Espírito Santo que nós podemos conhecer o poder de Deus. É Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. É Ele que faz essas letras da Bíblia que nós lemos se tornar viva, se tornar eficaz, ser uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, indivisíveis, juntas e medulas, indivisíveis. Conhecer o poder de Deus. Depois ele disse: vocês não conhecem as Escrituras. Nós falamos que eles não criam em toda a Escritura do Antigo Testamento. Nós temos uma revelação maior, nós temos o Novo Testamento inteiro falando da ressurreição. Mas o Antigo fala da ressurreição também. Fala da vida eterna também. O salmista, no Salmo 16, ele diz: alegra-se o meu coração e a minha alma exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. É um desejo de vida e de vida eterna. Já no Salmo 73, o salmista diz: tu me guias com o teu bom conselho, depois recebes a glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro que me contrasa na terra. Pois se a minha carne e o meu coração desfalecerem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha rocha, o meu refúgio para sempre, um toque de eternidade. O profeta Daniel também diz isso, em Daniel, no capítulo 12, versículo 2: muitos naquele dia ressuscitarão dos mortos, uns para a vida eterna, outros para o juízo e horror eterno. Isso disse. Mas o Antigo Testamento que eles criam era só o Pentateuco. Mas Jesus vai lá onde eles criam. Ele vai lá no Pentateuco para desconstruir a descrença deles. Se a gente pensar no Pentateuco, os patriarcas, eles tinham muito cuidado em relação ao corpo depois de morto. Por exemplo, Abraão não tinha a terra dele, mas comprou um sepulcro. O José, ele faz os seus filhos, seus irmãos, o povo, jurar que quando eles saíssem, quando a profecia se cumprisse, eles saíssem do Egito, que levassem os ossos dele, o corpo dele,
cuidado com o corpo, se não criam na ressurreição. Eles criam na ressurreição. E aí, Jesus diz assim para eles: olha, vocês não leram a Escritura? Vocês começaram citando Moisés, mas vocês não leram, vocês não conhecem as Escrituras, vocês não entenderam. Aí ele diz: olha, como Deus se apresenta? Qual é a forma que Deus mais se apresenta no Antigo Testamento? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando ele chegou para Moisés, muito depois de Abraão, Isaac e Jacó, naquela sarça, ele não disse: eu era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não disse: eu fui o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. E sabe por que Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É porque Ele é o Deus dos vivos. E eles estão vivos na presença de Deus. Como vocês não creem na vida após a morte? Como vocês não creem na eternidade? Como vocês não creem na ressurreição? A gente pode lembrar de Hebreus 12, agora, essa era constante, então Hebreus 11, aquela galeria dos heróis da fé, e pensar nos patriarcas, ali listados na galeria dos heróis da fé. O autor aos Hebreus diz que eles eram peregrinos, que eles não tiveram terra, que eles não tiveram possessão nessa terra. Se você pensar em Abraão, Isaac e Jacó em comparação com os homens da sua época, com os poderosos da sua época, eles ficaram muito aquém. Você lembra das palavras de Jacó quando José o apresentou ao faraó? Quando o faraó perguntou quantos anos ele tinha, era mais de 100. Mas ele disse assim: poucos, falou a idade, e falou assim: poucos e maus vividos foram os meus. Se você não crê na vida após a morte, isso Jacó já disse velho, isso é uma palavra de muito pessimismo, isso é uma palavra de derrota. Os meus dias foram poucos e maus. Mas quem pode dizer algo contrário de Jacó? Jacó viveu uma vida de luta o tempo todo, um confronto ali com o seu irmão, ter que fugir da sua casa, ser enganado pelo seu sogro, ter que trabalhar 14 anos pelo seu casamento, viver secas, viver privações, saber ou pensar durante anos que o seu filho estava morto. Quanta luta! Depois ter que ir para o Egito, deixar ali a terra que ele achava que era a terra da promessa. E era, né? Só que ele não viu, nenhum deles viram que já o autor dos Hebreus. Aí sabe como o autor dos Hebreus tem essa relação da galeria dos heróis da fé, assim, ó: mas Deus não se envergonha de ser o seu Deus, porque Ele te preparou uma cidade celeste. Se fosse só aqui e agora, é como se o autor tivesse dizendo: Deus falhou. Deus não deu a eles tudo o que eles poderiam ter tido, mas Deus não se envergonha, porque Deus lhe deu uma cidade celestial. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque julgaste nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Busque a palavra, entregue-se à palavra, porque aí você não vai errar como são os seus irmãos. Talvez você diga: mas pastor, eu acredito na ressurreição. Mas quantos erros nós cometemos, quantas falhas nós cometemos, quantos maus entendidos nós temos, e ficamos, às vezes, na nossa soberba, como os saduceus, inventando as nossas histórias, querendo colocar Deus contra a parede, contando os nossos casos, dentro da nossa soberba, dentro da nossa altivez.
E a resposta para Jesus hoje, para nós é mesmo: se você está errando, é porque você não conhece a Bíblia. Se você está errando, é porque você não conhece o meu poder. A resposta continua a mesma. Errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Talvez seja muito longe essa questão dos saduceus para você, mas pode ser que você tenha outra questão para apresentar para Deus. Você tenha apresentado outra questão para Jesus. Talvez uma frustração. Você diz: não pode ser assim. Isso é impossível. Isso desconstrói tudo o que o Senhor Jesus ensinou. Você chega cheio de razão para Ele. A resposta hoje é mesmo: você está errando porque você não conhece a Escritura e porque você não conhece o poder de Deus. Você está magoado, você está apresentando-se a Deus, cheio das suas razões, e a resposta é mesmo: o seu erro é porque você não conhece a Escritura e porque você não conhece o poder de Deus. Você está querendo desistir de tudo, talvez até da própria vida, e a resposta continua a mesma: você está errando porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Você está consumido pela tristeza e vem perguntar para Deus e colocar questões diante dele, e a resposta continua sendo a mesma: você está errando porque você não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Eu não sei qual é o seu erro, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o seu dilema, não sei qual é a sua questão, mas a palavra de Deus apresenta a solução. Conheça a Bíblia e conheça o poder de Deus. Isso que precisamos. Eles saíram dali admirados, todos admirados com sua doutrina, mas não creram. É necessário crer, conhecer a Escritura e o poder de Deus. Você sai daqui conhecendo um pouco mais da Bíblia e com desejo de ler mais a Bíblia, de examinar mais, como os bereanos, dia a dia, para conferir se as coisas são assim. O caminho de sucesso, de vitória, passa por isso. Deus falou para Josué: não cesse de falar neste livro da lei, antes de ti também pedi de noite, para fazeres tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus pés no caminho, e serás bem sucedido por onde quer que fores. Então somente ser forte e corajoso. Logo no capítulo de Josué, examine a Escritura, examine a palavra, mesmo porque passaram os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Conheça, experimente. O Espírito Santo pode fazer isso. Poder de Deus. Creia, creia. Deus te abençoe.